Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Eu sou a Laísa Dikov. Para quem não me conhece, então eu sou consteladora familiar e aqui nesse canal a gente fala de constelação familiar, a gente fala de lei da atração, espiritualidade, meditações e como eu posso utilizar tudo isso de uma forma bem prática no dia a dia para evoluirmos, para termos uma vida mais leve e despertarmos a nossa melhor versão. Antes de eu entrar no assunto desse vídeo, que é então a outra ordem do amor, que é o equilíbrio de troca, eu quero trazer um recadinho para ti sobre o meu e-book. O meu e-book, que então ele é no assunto de constelação familiar, ali eu trago mais exemplos, eu trago alguns movimentos para você fazer, alguns exercícios que você já pode praticar aí na sua casa e ter os benefícios deles. Então eu vou deixar na descrição do vídeo, se você tem interesse vai ali dar uma olhadinha. E hoje então eu quero trazer a outra ordem do amor, que é o equilíbrio de troca. O que é isso? De uma forma bem prática e simples. É onde a gente precisa olhar para a importância das nossas trocas, para que essas trocas sejam de uma forma mais equilibrada e justa. Onde eu entrego aquilo que eu posso, né, a capacidade que eu tenho de entregar e também a capacidade e a necessidade que eu tenho em receber. Então eu dou algo e eu recebo algo. É nessa troca que a gente precisa observar se realmente há um equilíbrio em todos os sistemas aos quais a gente participa, né? Então a gente pode ter uma troca de materiais, né, emoções, atenção, apoio, carinho, N trocas. Em todos os lugares onde você participa, há algum tipo de troca. Até em relação a dinheiro, né, o seu salário é uma troca, as tuas relações, relacionamento amoroso, amizade, tudo é uma troca. E quanto mais não existe um equilíbrio exato, mas quanto mais essas trocas forem justas para os dois lados, mais esse relacionamento vai crescer, mais tudo vai fluir. Então, antes de eu dar os exemplos, eu quero falar que a única troca que não tem como ser equilibrada é entre pais e filhos, porque os pais eles dão a vida e os filhos, né, recebem, tomam a vida e desfrutam de tudo isso, só que os filhos não têm como devolver a vida aos pais. Então, os filhos recebem, tomam a vida e eles passam adiante a vida. É esse movimento para frente que a gente precisa fazer. Então, sempre que um filho olha para trás e tenta pagar a vida aos seus pais, começa um movimento de pro menos, a gente chama, é um movimento negativo, porque os filhos de forma alguma não tem como você pagar o valor que a sua vida tem de volta para os seus pais. Então a gente sempre diz que a melhor forma que você tem de pagar a sua vida para os teus pais é você fazendo algo de bom com a sua vida. Assim você paga de uma forma justa e equilibrada tudo que os seus pais fizeram. Porque o mais importante aqui é, de fato, a nossa vida. E é para isso que a gente precisa olhar. Esse, então, é um dos exemplos. E é a única troca que ela não tem como ser equilibrada. Em todas as outras, você vai trocar algo com alguém. Você vai dar e você vai receber algo em troca. É esse movimento, então, que a gente faz. Quando a gente dá ou pega algo de alguém, a gente fica com uma certa dívida, né? A gente se sente em dívida e a gente quer pagar de volta. Então é mais ou menos nesse sentido, na nossa consciência, que fica esse sentimento assim de querer devolver algo quando alguém te dá. Ou você dá algo para alguém, mas você também gostaria de receber algo daquela pessoa. Essa sensação, esse sentimento que fica de
de dar e receber, que você precisa observar. Quando essa troca ela é leve e te deixa com boas sensações, é uma forma leve, é que ela está mais equilibrada. Quando você, algum exemplo, por exemplo, quando você faz muito por alguém, você, por exemplo, num relacionamento amoroso, você faz, você entrega, você aceita tudo, você perdoa tudo, você está sempre ali disposta e disponível para tudo, vai chegar um momento em que você vai começar a exigir, você vai exigir algo de troca, né? De volta. E às vezes a outra pessoa talvez não tenha para te devolver nesta medida, ela tem menos para devolver. Aí você vai começar a observar um desequilíbrio na relação. Por vezes a outra pessoa pode ir embora, porque para ela fica muito pesado estar ali. Ou você é uma pessoa que pede muito, você tem muitas necessidades e nada é o suficiente. Você pede muito, muito, muito da outra pessoa e você não retribui. Então, fica pesado tanto para você, como no movimento anterior, e fica pesado para o outro, porque ninguém só consegue dar sem receber. Então, observe que é dar e receber. Você dá algo e eu recebo algo. E aqui eu posso até trazer esse vídeo como exemplo, porque eu estou aqui disposta e disponível, trazendo conhecimento para você e você está aí recebendo. E aqui eu quero trazer mais um ensinamento. A gente fala que você recebe algo, você está recebendo esse conhecimento quando você realmente, de fato, tem um despertar na consciência, que você vê que algo faz sentido, que você aprendeu algo aqui e você, de fato, tem um movimento diferente, atitudes diferentes, você muda a sua forma de pensar a partir de algo que eu entreguei aqui, você tomou esse conhecimento. Então, isso eu quero explicar num vídeo mais adiante, que existe sim o dar, o receber, mas você pode receber e não tomar aquilo de fato. Então, você pode estar aqui assistindo esse vídeo onde você recebe toda essa informação, todo esse conhecimento, mas você não toma para si isso. Porque é quando então você ouve, mas você não faz nada com isso. Isso é apenas receber. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso num próximo vídeo. Eu quero trazer mais explicadinho esse detalhe, que é muito importante. Aqui a gente entra muito. Eu quero explicar um pouquinho sobre vítima e perpetrador. Então, é quando a gente entra nesse movimento, né, de realmente você fazer e alguém, digamos assim, alguém faz demais, sempre vai ter uma vítima. Eu não tenho nada para entregar, eu não posso entregar, eu não tenho afeto, eu não tenho carinho, eu não tenho dinheiro. Você se coloca numa vítima como se o outro fosse o culpado de entregar demais. E aí, essa pessoa, para se livrar da culpa, ele vai fazer algo. Porque, de uma certa forma, ele se sente culpado e ele quer passar adiante essa culpa. Por exemplo, existe um ponto muito importante que a gente fala nas trocas em relações amorosas, na traição. Por vezes, essa pessoa entrega demais e o outro, por receber demais, ele não consegue pagar tudo isso e ele se sente menor. Ele se sente pequeno. E aí, para se igualar com a pessoa que está aqui em cima, entregando, fazendo, né? Tá aqui em cima, a pessoa se sente boa porque eu entrego tudo, eu sei, eu perdoo o que você faz. Então, a pessoa está aqui em cima. E o companheiro ou a companheira está aqui embaixo. Porque ela não consegue entregar tanto nessa medida que o outro, ou um pouquinho mais que o outro.
Aí começa a haver um distanciamento entre os dois. E essa pessoa que se sente menor, que se sente de uma certa forma um pouco como menor ali nessa troca, nessa relação, ela vai procurar fora uma pessoa que a necessidade de troca seja menor, onde a capacidade de receber seja menor. Um precisa muito, receber muito e tá aqui em cima, e aqui ele vai encontrar uma pessoa que não precise tanto para trocar. E aqui essa troca fica um pouco mais equilibrada, é um dos fatores. Mas também, por vezes, essa pessoa procura fora, porque nesse movimento de sair desta troca, a pessoa que está aqui em cima, ela precisa baixar o nível. Então, entenda que as trocas é esse dançar, né? Você entrega algo, você tem que tomar algo, então você precisa cuidar para não subir demais e também esperar que a pessoa troque com você. Você entrega algo, você precisa esperar que essa outra pessoa receba e ela faça o movimento de entregar algo. Porque é nesse fluir, nessa dança entre as duas pessoas que criam-se os problemas, porque às vezes você quer entregar, você quer fazer, você quer acontecer e a outra pessoa não tá naquele mesmo nível, naquele mesmo ritmo. Então, para evitar essas questões, você precisa entender então essa troca. E isso é realmente uma dança, né? Não, eu acho que é a melhor forma de explicar esse movimento. Isso a gente chama de dar o troco. Por exemplo, um casal, que eu acho que é a forma mais prática da gente entender tudo isso, um casal, a mulher pede. Não, agora a gente está chegando perto do dia dos namorados, vamos a isso. O seu marido, seu namorado, esqueceu completamente que era dia dos namorados e você estava ali esperando uma noite maravilhosa e ele esqueceu. Chegou a noite, ele não marcou nada, vocês vão ficar em casa, não vai acontecer nada de diferente, digamos assim. E você ficou chateada com isso. A gente chama de dar o troco quando a outra pessoa sabe, né? Você vai falar para ela que você gostaria de ter sido, né? De ter tido este movimento, não teve, ok. Mas você vai dar um troco. É um troco um pouquinho menor. Não na mesma medida e nem mais, mas um pouquinho menor. Que é, por exemplo, no outro dia você vai, ou no mesmo dia você vai preparar um prato que vocês dois gostem, mas você, por exemplo, deixa queimar a comida. Ou vocês gostam de tomar café juntos e você faz o café só para você. A pessoa vai entender, porque você se sentiu de uma certa forma uma vítima e ele vai se sentir um culpado, né? E aí a pessoa quer se livrar dessa culpa, ela quer que aquele sentimento de dívida se passe, termine esse sentimento, então ele vai aceitar. Ele vai aceitar a comida queimada, ele vai aceitar que você aquele dia não fez o café por aquele fato. Então, é importante ressaltar que esse troco ele tem que ser dado de uma forma menor. Você nunca vai dar um troco no outro de forma igual. Meu marido me traiu, eu vou lá e vou trair também. Não é assim que funciona. Isso vai piorar o caso. Eu quero trazer mais aqui alguns exemplos que eu até anotei aqui para mim não esquecer de nenhum. Outro exemplo importante é quando num casal, por exemplo, o marido paga os estudos da mulher, ou o namorado da namorada, ou enfim. Quando ele faz esse movimento de pagar os estudos, pagar a formação, ele está entrando num lugar do
pai, porque quem paga os estudos, quem faz todo esse movimento realmente são os pais. Ou se você já tem condições, você mesmo paga, mas não aceite que o seu marido pague, porque isso vai colocar ele num lugar, numa posição. Lembra que a gente estudou a lei da ordem, né? Todo mundo tem o seu lugar. E ele vai entrar inconscientemente nesse lugar de pai. Você vai ver ele como um pai. E ninguém namora o pai. Então, né, ninguém namora é inconsciente esse movimento, mas essa relação vai ficar pesada. Você vai ficar com o sentimento de dever muito para aquela pessoa, porque a gente não tem como pagar isso. E provavelmente esse relacionamento não vai dar certo. Então esse é um exemplo real que a gente vê de pessoas, muitas vezes, a mulher, quando o marido tem mais condições, ou enfim, ele paga os estudos da mulher. Normalmente esse casamento não dá certo, normalmente a mulher vai embora. Outra coisa que eu quero trazer para você é observe então, né, nas trocas em gerais do dia a dia, com os amigos, com seu marido, com a sua esposa, com seus pais. Observe essas trocas no seu trabalho. Você vai sentir leveza e você vai sentir que é justo essa troca. Quando você começa a sentir um peso, você começa a sentir que você tá fazendo demais, você faz e o outro não devolve, você começa a sentir, né? Você entrega algo, a pessoa não te dá nada de volta, você vai sentir. Então aí você precisa analisar se você tem que dar mais ou você precisa recuar um pouquinho e esperar o outro fazer um movimento de te dar algo. E aqui a gente precisa lembrar, como eu falei no início do vídeo, cada um dá o que pode. Às vezes você quer cobrar demais alguém que não tem a capacidade de te entregar. Então, observe se talvez você também não esteja num lugar de filho, talvez, num relacionamento, por exemplo, querendo que o outro faça tudo por você. Supra todas as suas necessidades, dos seus sentimentos, a parte financeira, sabe? Você precisa realmente observar, porque nós ocupamos o nosso lugar. Em cada relação você tem o seu lugar. Você tem o seu lugar de filha com seus pais, você tem o lugar então de esposa, de namorada com seu cônjuge, você tem o seu lugar de irmão, você tem o seu lugar de, né, no trabalho, é aquele cargo que você ocupa, é aquilo ali que você faz. Quando você começa a querer entrar no lugar dos outros, quando você, como mulher, você quer comandar o seu marido, você quer, quando você decide as coisas sempre por ele, quando você não deixa ele escolher, né? Quando você tá saindo desse lugar, sabe? Assim, quando você, às vezes a gente vê nos casais, a mulher escolhe até a roupa que o marido tem que usar. Você saiu do seu lugar. Você tá fazendo demais por aquela pessoa. Ele é um adulto e ele precisa estar no lugar de marido ali com você, de namorado com você. Tudo tem o seu lugar, tudo tem a sua ordem. Respeite o lugar que você ocupa. Permaneça no seu lugar e observe essas trocas. Quando você tem um olhar um pouco mais atento e realmente sinta, né, como anda o fluir dessas trocas, você vai ver que a vida realmente melhora. E a nossa vida, ela sempre tenta nos levar para o mais. Então, mais saúde, mais sucesso, mais amor, mais relações saudáveis. A vida sempre nos leva nesse movimento. E então, quando a gente realmente está presente na vida, quando a gente está presente no dia, como eu sempre gosto de dizer, a gente está presente no nosso corpo, atento às nossas emoções, a gente observa mais essas leis, né, que eu venho trazendo aqui nesses vídeos, que hoje então foi a do equilíbrio de troca. A gente percebe
Se a gente precisa dar um pouco mais, precisa esperar um pouquinho receber e equilibrar tudo isso. Nunca será um equilíbrio de igual para igual. É sempre você dá um pouquinho, o outro recebe e ele dá um pouquinho mais. Assim, as trocas evoluem e a vida anda para frente. Em todos os lugares você troca algo com alguém. Então, era isso no vídeo de hoje. Fique atento para as tuas trocas e tente torná-las um pouquinho mais equilibradas. E seguimos juntos.